Moto Esporte mostra como a revolução de imagens muda o jeito de guiar caminhões e carros. Não parece grave. A paixão para montar um carro. Então, de um carro de arrancada foi para drift. Pandemia atrai mais interessados pela moto aquática. Estou acostumada a andar de moto, então a moto a gente acelera e freia aqui. Com o fim do verão, como está a pintura do seu carro? Para cada carro, um problema aparentemente diferente. Carro branco. Um dia foi, hoje já não. Hoje ela é off-white, bege. Já o carro preto. Ele tem marcas como se fossem digitais, né? Com muitos riscos. E os coloridos? Foi deteriorando, né? Tá bem mais apagada. Não existe uma cor pior ou melhor. Todas precisam de atenção. O defeito é o mesmo que tem no carro vermelho, no carro branco ou no carro prata. Por quê? Porque o defeito é no verniz, não na tinta. E o verniz pode ser afetado de várias maneiras. Por exemplo, O carro sempre ficou estacionado na rua, sol, chuva, embaixo de árvore. nesse caso, os defeitos aparecem mais nos carros coloridos. As cores quentes são as que mais retêm os raios UVA, UVB e ultravioletas. Como esquentam mais, a cor passa de brilhosa para opaca por causa do verniz que fica fosco. É o apagado que o Luciano se referiu na cor que tanto gosta. Bom, os pessimistas falam para não comprar carro dessa cor, mas a gente compra pelo gosto e não pela praticidade da cor ou facilidade de manutenção, certo? Certo, tem que comprar o que gosta. E, curiosamente, segundo o último levantamento de cores da frota em circulação no país, motoristas do Norte e do Nordeste são os que mais gostam de carros coloridos. O vermelho predomina na frota de alguns estados. Afinal, não é porque vivem em regiões quentes que os motoristas precisam abrir mão das cores quentes. Você é um cara que gosta de carro colorido? Já teve outras cores? Já tive outras cores. Já tive vermelho, verde. O carro passa o dia inteiro no sol e o sol da Bahia, que eu tô percebendo. Aqui é cruel o sol. É como se fosse 2 sols aqui. Esse vermelhinho tá com o Ronaldo só há 6 meses. Eu percebo algumas manchas que apareceram no capô. Aqui eu vejo. Isso, algumas manchas, alguns arranhões. Se você olha ali o teto, ele tá um pouquinho mais claro do que, de repente, a lateral. Isso. Ele vai ficando quase um rosa, o seu vermelho. É, quase um rosa. E como tem mercado, já tem até polidor especialista na recuperação de coloridos. Carros vermelhos, carros amarelos, carros azuis. E o vermelho já quase rosa do Ronaldo. Será? A gente vai entrar com os processos de polimento, que são processos corretivos. Nós vamos usar algumas ceras e algumas boinas, que são especialmente criadas para esse tipo de finalidade, e nós vamos remover toda essa parte que está queimada, deixando a pintura com o visual de novo. Em todo o Centro-Oeste, Sul e em outros 3 estados, a predominância da frota é de brancos. E muitos motoristas com trajetos empoeirados, parecidos com o da Gabriela. Eu moro numa área rural e pego 6 quilômetros de terra para ir e para voltar. Sempre os vincos que acaba ficando bem marronzinho. Nessas partezinhas aqui de baixo também, ele acaba pegando muita terra, né? E acho que encarde bem o carro, né? Vamos lá. Lavagem detalhada, descontaminação com pasta abrasiva, polimento técnico em 3 etapas. Branquinho de novo. Nos pretos, os defeitos costumam ser esses risquinhos circulares, chamados hologramas, que podem ter como uma das causas a lavagem caseira. É o método caseiro de lavar em casa. A gente usa mangueirinha, um baldinho, um paninho. Depende do lado que você passa o pano, da forma, ele fica aquele risquinho marcando a pintura. Por isso que a gente sempre recomenda a luva de microfibra ou pano de microfibra para lavar o carro, e para secagem é a mesma coisa. Mas dá para recuperar também. Olha a diferença. Tem alguns lugares que tem ainda algumas marcas que são provocadas por fezes de pássaros. As fezes de pássaros, elas são ácidas e elas corroem o verniz. Nesse caso, penetrou no verniz, na tinta e chegou até o fundo do carro. Então aqui não tem correção.
Pintura desprotegida é pintura perdida, só repintando. Mas tem outro ponto. Polir constantemente o carro pode desgastar o verniz. Então, é bom uma cerinha de vez em quando. O ideal é lavar o carro pelo menos uma vez por semana para não deixar essa sujeira muito impregnada nos poros do verniz, né, da pintura. E, de preferência, se for possível, encerar ele constantemente, que é renovar essa proteção. Máscara por perto, ok. Mas retrovisor como cabide de máscara, melhor evitar. Anda só eu dentro do carro, então assim, fica aquele negócio muito abafado. E eu a deixo aqui pra não deixar ela em nenhum local do carro mesmo. Toda vez que eu saio, deixo aqui, volto e pego, né? Então vamos esclarecer. Deixar a máscara pendurada tem riscos. Primeiro, porque atrapalha a visibilidade. Segundo, a máscara filtra o vírus, quer dizer, pode estar contaminada. Mudou bastante essa percepção de como se dá a transmissão do coronavírus, né? Você vai lembrar daquela história de que tinha que ter, se você tivesse um distanciamento de 2 metros, você já não teria o risco de se contaminar. Isso vale para as gotículas, que são partículas mais pesadas, né, do que os aerossóis. Depois de 1 metro, 2 metros de expelidas, elas vão cair e vão se depositar no chão. Mas os aerossóis realmente são partículas bem menores, invisíveis e que podem ficar suspensas no ar. Então aquela máscara ali chacoalhando e balançando, ela pode estar liberando aerossóis dentro do ambiente do carro e a gente não está percebendo. O vírus pode se desprender e cair sobre outras superfícies. A gotícula que a gente evita numa conversa, por exemplo, mede entre 20 e 60 micra, ou seja, são essas gotinhas visíveis a olho nu. Já o aerosol com 5 micra é leve, fica no ar por mais tempo e pode ser 12 vezes menor, bem difícil de enxergar. Deixo minha máscara no console do veículo. Costumo colocá-la do lado, no porta-objetos da porta. Fica dentro de um saquinho. A máscara é essencial para evitar contaminações. Temos que lembrar que o vírus da Covid-19 é invisível, inteligente e imprevisível. Estudos mostram que em torno de 21 dias são necessários para que a gente mude algo inicialmente difícil, que a gente precise prestar atenção, para algo automático. O que a gente precisa nesse período de transição é a associação. A gente pode associar o uso da máscara com a chave do carro. Então, se estiver sozinho e quiser tirar a máscara, pode, mas se acostume a colocar no lugar certo. Retrovisor é para enxergar lá atrás. Daqui a pouco, no Auto Esporte, câmeras e sensores nos veículos, moto na água. Eu girei pra cá, ó, ele ainda leva um tempo. Competição artesanal. A gente ficou 5 anos fazendo ele em casa mesmo. De fazer desenho na água. O instrutor pediu pra ir mais devagar. Eu só consigo me segurar com uma mão. As motos aquáticas ou jets estão atraindo muitos fãs na pandemia. As vendas aumentaram e a procura pelos cursos para tirar habilitação também. A Escola do Leonardo, no Rio de Janeiro, teve 60% a mais de inscritos. E a gente achou que era um boom assim, momentâneo, mas que ele acabou se mantendo aí de setembro, outubro, novembro, até agora. Essa procura continua acima das nossas médias anteriores. Com essas embarcações de menos de 5 metros, é possível passear, pescar, radicalizar. Primeiro passo, fazer um curso para a prova de motonauta da Capitania dos Portos. Então é razoável que até, se você já se vê numa situação dessa, você faça essa manobra com antecedência também. 3 horas de aula teórica e outras 3 de prática na água. Barco bem estável. E o jet vai virar? Não, não vai virar. Não vira com você em pé, não vai virar com você sentado.
A habilitação é obrigatória para qualquer atividade com a moto aquática. Para moto em terra firme, eu já tenho. A gente come poeira, viu, aqui? Bora, vamos lá? Eu tô acostumada a andar de moto, então a moto a gente acelera e freia aqui. Só que agora é o contrário. Onde eu costumo frear na moto é o acelerador. Acho que vai ser divertido. Partiu acelerar! O Jet tem transmissão contínua, diferentemente das motos que tem câmbio para adequar a velocidade. O motor é bem similar ao das motos, mudando o jeito que a potência é entregue. Eu tô com os vícios da moto. Tô aqui, para esse lado. Eu girei para cá, ó, ele ainda leva um tempo para aí sim virar para esse outro lado. Jet e barcos, o que muda a direção dele é a popa, tá? Diferentemente da sua moto, do seu carro que você mexeu, você tá vendo a roda mexer. Exatamente. Aqui ela traz. A moto aquática funciona com sistema de propulsão a hidrojato. A água é sugada e expelida com muita pressão, fazendo o jet se movimentar. Então, diferentemente dos barcos normais, né, motor de popa, centro rabeta e tal, o hélice fica embutido dentro da estrutura da moto aquática, né? O hélice que está lá no fundo aspira a água através dessa grade, né? E essa água é impulsionada a alta velocidade pela popa dele, dando a velocidade do jet. Pode acelerar um pouquinho mais. Eu vou querer que você faça uma curva bem aberta para bom bordo. E como frear o jet? A moto aquática que eu pilotei não tem opção de neutro, só de velocidade mínima. Na hora de parar, solta o acelerador ou puxa aqui o reverso também, que é essa alavanca aqui, que vai ajudar a diminuir a velocidade. Essa alavanca aciona o sistema reverso, que faz o jet navegar de ré. Alguns modelos, como o da instrutora Ana Paula, tem um reverso muito potente e pode ser acionado em alta velocidade. Olha esse leque de água que se forma quando ela aciona o sistema. Lá na turbina tem uma concha, que é um flap, que é o reverso. Quando você acionar, esse flap vai descer. Então essa água que estava sendo jogada para trás, ela vai ser jogada para frente e vai reduzir a velocidade da nossa moto aquática. Se eu estou em baixa velocidade, quando eu aciono ele e acelero, ele vai dar ré, vai contribuir muito na atracação. E em nenhum momento eu vou precisar tirar nenhuma das duas mãos do guidão. Ó, aqui eu posso acionar tanto a ré como frear. Existe um outro dispositivo de uso obrigatório que ajuda a cortar a ignição. O jet vem com o corta-ignição, que é um dispositivo de emergência, esse aqui, ó. Então você tem que estar sempre com ele aqui preso no braço, e também é o jet. Acelerou. E sobe, grande velocidade, vou puxar. Parou. Resolvido o problema. E que tal voar com o jet? O Bruno Jacó conquistou o título de vice-campeão mundial com manobras de tirar o fôlego. Essa aqui é a minha máquina, o stand-up jet. Vocês podem perceber que a gente tem esse braço que suporta o guidão móvel, que permite que a gente tenha diferentes estilos de pilotagens, né? A gente tem aqui o acelerador de gatilho do lado direito, o sistema de trim, que é um gatilho também do lado esquerdo, que faz com que a turbina levante, o que permite no início você conseguir ter um giro, aqueles mortais para trás, né, que é o backflip, mais fácil. Essas cavas aqui, que a gente suporta os pés, para que a gente fique fixo no jet, tanto nas mãos, como também nos pés. Além de todo o nosso jet ser muito diferente do que o convencional, né? Ser mais leve, ser menor,
não poderia ser diferente também no motor. Ele é bem menor, tem apenas 2 cilindros, é ainda 2 tempos, 2 carburadores, mas a gente tem aqui 1000 cilindradas e 160 cavalos, justamente para a gente conseguir ter uma grande potência para executar as manobras. Não importa o tipo de embarcação, é importante ficar ligado nas normas e procedimentos. Acelerar para valer só a partir de 200 metros de distância da praia. Cada região tem as suas peculiaridades em relação à área de navegação. Ou seja, o motonauta, você pode navegar em águas abrigadas, em áreas de navegação interior, né? Então, a capitania local define, né, daquele estado, daquela região, define até onde o motonauta pode conduzir a sua embarcação. Então, o correto é reduzir a nossa velocidade quando formos cruzar com outras embarcações. Respeitar sempre os banhistas e manter a vigilância constante. Caso você precise manobrar para evitar uma colisão, você vai conseguir fazer com antecedência. Fim da aula prática. Próximo passo é fazer a prova da Capitania dos Portos. É bom lembrar direitinho de cada lição. A parte de atracação também é outra aula, né, que a gente tem. Ele vai se aproximando naturalmente. E aí a gente deixa ele um pouquinho para frente. Joga de novo aqui o reverso, ó, desse lado. Ele vai se aproximando suavemente. Muito bom, Amanda. Muito obrigada, professor. No próximo bloco do Auto Esporte, sensores e câmeras que gravam e vigiam. Bom, e é nessa central que tudo acontece. Criar para competir. Já tirei 750 cavalos. Rodei. E aí, Cés, que carro é esse aqui, cara? Cara, esse é o meu xodó, né? Eu tô há anos fazendo esse carro em casa, cara. Não pode deixar que eu não vou fazer nada. Vai ter o carro inteiro. Tá picotado. A gente ficou 5 anos fazendo ele em casa mesmo. A gente desmontou ele inteirinho. A história desse Chevette Tubarão é curiosa. Começou com um carro de arrancada. Mas o CS mudou de ideia depois de algumas provas. O carro de arrancada foi para drift. Quais foram as modificações que você teve que fazer? Acredito que o motor em arrancada precisa ser muito mais potente. Né? Exatamente. Na arrancada, por exemplo, a gente trabalha com muita potência, só que só lá em cima, né? Só com o pé no fundo mesmo. No drift a gente precisa de potência ali no meio do caminho, né? Entre metade da potência ali do pé, não é no fundo. Uhum. Então você tem que diminuir turbina. Essa peça aqui, que hoje admite o ar aqui e joga mais ar para dentro do motor, que dá mais potência. É um 4 cilindros. 4 cilindros. É um motorzinho que todo mundo tem aí nos seus carros, o Gol, o Santana, esses carros 1.8, 1.6, é o mesmo motor, né? Bacana. Só que a gente muda as peças de dentro para aguentar. Esse aqui? É álcool. Bacana. E quantos cavalos você tá conseguindo tirar aqui nesse carro? Esse carro eu já tirei 750 cavalos. Caraca. Só que agora a gente baixou a potência para os míseros 400 cavalos. Míseros? 450 cavalos é bastante, né? É, mais ou menos, né? Com potência para ser um carro de competição, o Chevette 1976 precisou de atenção extra nos elementos de segurança. Tubos de proteção são responsáveis por aumentar a rigidez da carroceria. Em caso de colisão, até os pés ficam protegidos. Eu também fiz a porta removível, pessoal. Então a gente tira a porta aqui, ó, e aí fica melhor para mostrar para vocês. O carro desmonta mesmo, né? Deixa eu botar aqui no chão. Na traseira, um pouco mais de flexibilidade. Então, o drift realmente ele precisa ter uma remoção dessa parte traseira porque ele encosta no muro mesmo, né? Exatamente. Se a gente não tiver a traseira mole, vamos dizer assim, quando eu tocar a parede, o carro volta.
Chevette Tubarão ganhou um pacote eletrônico bem à mão para as trocas rápidas. Que dados você consegue tirar ali? A altura da suspensão, a potência, a velocidade, tudo que eu precisar hoje eu tenho log. Eu posso ver o histórico disso depois e ajustar o carro como eu gostaria, né? E também hoje a gente trabalha com suspensão a ar nesse carro, que é uma coisa inédita, não tem no Brasil carro que faz drift com suspensão a ar. Pois é, mas andar tão perto do muro faz com que o carro volte rápido para a oficina do CS. E isso também é diversão. Eu passei 1 ano lixando e pintando esse carro. Em meses a gente já destruiu a traseira dele todinha. Quase bate. Reparou que o motorista se distraiu com o celular? Uma situação como essa ia ficar a minha versão contra a dela e o pare é para ela. Um jeito de eu provar isso tá aqui, ó. As câmeras de bordo fazem o serviço e com tudo gravado. Tô vindo pela rotatória, há um pare pro outro carro, até porque a preferência é de quem tá na rotatória e de repente, olha lá. São os veículos ganhando ares de aeronaves. O termo caixa preta tem sido cada vez mais utilizado no mundo dos automóveis, como velocidade, intensidade da frenagem, momento exato de uma colisão, o ângulo em que estava o volante. Todos esses dados podem então ser utilizados posteriormente na investigação desse acidente. Nesse modelo, você pode salvar o material e eventuais ocorrências no gravador. Ele fica disponível no modo manual ou automático. Caso um acidente aconteça, ele aciona sozinho e isso já cria um registro do que aconteceu ali no entorno desse acidente. Câmeras se somam a recursos de segurança, sensores de fadiga, por exemplo. Eu vou ficar aqui piscando, ó, e baixando a cabeça. Notei alguns sinais de fadiga, tá tudo bem na viagem? Tô tudo bem. Pois é, se tem caminhão da empresa na estrada, o motorista tá na mira. Por favor, Sérgio, se atente ao uso do celular durante a direção. Bom, e é nessa central que tudo acontece. Esses monitores aqui conseguem acompanhar os motoristas 24 horas por dia. Baseado no que o motorista está fazendo lá, mas principalmente a câmera interna, vai decidir se o Felipe entra em contato com o motorista e juntos tomam a decisão de, por exemplo, parar o carro porque está perigoso. Tudo isso deve ter custado muito caro. Mas ele se paga muito rápido. Nós tivemos uma redução assim, em custo de 1,5 milhão no orçamento de manutenção somente com a redução de acidentes. Quer dizer, assim que vocês implantaram o sistema, ele se pagou em quanto tempo? 8 meses. E a privacidade do profissional, como fica? A câmera interna é só quando estamos trabalhando, como está ligado o caminhão. Então, quer dizer, traz uma segurança melhor para nós. E a câmera externa está julgando tudo que está acontecendo. Por mais que a culpa não é nossa, não fica só a palavra do profissional com a ocasião em si. Bom, se eu estiver acima de 40 km por hora e muito próximo de um obstáculo, ele vai gerar aqui um alerta de colisão e isso vai ficar registrado. Esse tipo de sistema já está embarcado em vários carros por aí. Olha só. São recursos do sistema de assistência à condução. Vai desde a detecção do ponto cego, o controle adaptativo de velocidade, até a frenagem automática dentro de um limite de velocidade. A prevenção de colisão coloca câmeras e sensores para capturar o que tiver de obstáculos e, se necessário, dispara alarmes, ativa o freio, aumenta a pressão nos cintos. Muitas vezes é possível criar funcionalidades novas apenas com um software bem elaborado, né? Uma lógica diferenciada que usa os sinais já existentes e cria uma funcionalidade nova. Mesmo quando você está fora do carro, o sistema registra tudo e te avisa. Olha um presentinho aqui, ó. Colisão detectada. O seu veículo detectou uma colisão às 16h01. Verifique se há danos nessa área. Não parece grave. Esse sistema
Quando o carro está parado, trancado, ele usa duas coisas como referência. O quanto o carro balança e também o impacto que ele recebe nesses sensores, que são os dedos duros aqui, o mesmo que faz a assistência para estacionamento. Isso é importante porque se tivesse um dano forte no carro, você consegue rastrear dia e hora que isso aconteceu. Esses detectores de objetos podem emitir sinais até no chaveiro. Para pequenos esquecimentos no carro, tem outro tipo de alerta. Percebeu esse aviso? Usando o sistema simples e de baixo custo, ele me deu um alerta. Se eu abrir a porta de trás, foi para alguém embarcar ou colocar algo. Se eu tranco o carro sem antes abri-la, significa que quem estava lá dentro não desceu ou você esqueceu um pacote. No caso aqui, apenas uma simulação, uma brincadeirinha com o Thor. E aí, cachorro, vamos lá? Vamos, querido, vem, vamos embora. Um bom domingo para você e uma ótima semana. Tchau!